Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Alpha Pod, o podcast da Rádio Alpha FM. E para minha honra, eu vou receber aqui nesse primeiro episódio o Ricardo Altoff, diretor do Colégio Dom Bosco, Escola Inteligente. Ricardo, depois eu vou querer saber melhor sobre essa história de Escola Inteligente, mas é um prazer tê-lo aqui. Nos conhecemos há pouco tempo, mas saiba que eu me sinto honrado de te receber nesse primeiro episódio. Então, para a gente poder começar e quem está nos assistindo poder conhecer um pouco mais de quem é o Ricardo, eu gostaria que tu te apresentasse e a partir disso a gente vai tocar aqui, bater um papo. Espírito, sabe que é recíproco, né? Eu também, essa afinidade, né, que a gente teve no início, e realmente é um prazer estar aqui no primeiro Alpha Pod aqui da Alpha FM Florianópolis. Obrigado. E já respondendo, né, a sua pergunta, o Ricardo Altoff é um diretor de escola, também trabalho com gestão educacional através da Prospecta Educação. Estou no mercado educacional desde 1997, isso dá em torno de 28 anos, e nós já vimos muitas coisas, né, Espíritos, né, nessa vida, nesse dia a dia. Também falando, a minha formação é jurídica, mas nunca advoguei, olha só, nunca fiz nada. Nada como um podcast para a gente poder descobrir. Exatamente, né? Então, é algo assim que a gente vai vendo no decorrer da vida e foi realmente na educação. E hoje eu sou especialista, além de ser de diretor Dom Bosco Escola Inteligente, eu sou especialista em gestão administrativa financeira educacional, que isso envolve o outro lado. Eu sempre digo o lado B das escolas, onde na escola a gente tem a questão da gestão pedagógica, mas também temos que ter uma captação de matrículas, uma retenção de alunos e uma gestão da inadimplência. Senão a escola não anda, não sobrevive. É que a escola, antes de ser escola, ela tem que ser uma empresa muito bem gerida, né? Exatamente. A escola, ela é uma empresa diferente, né? Porque ela lida com o bem mais precioso das famílias, que são seus filhos. Então isso daí, quem está no dia a dia da escola, a direção, a coordenação, os professores, a inspetoria, o pessoal da limpeza, a secretaria, eles estão ali trabalhando, zelando, né, dando essa parte de educar para os alunos e para as suas famílias. Mas deixa eu só complementar então a minha pergunta. Mas como surgiu? Lá em 1997, é isso? Exatamente. Como é que foi a tua aproximação com o segmento da educação? Eu até achava que era uma empresa familiar. Perfeito. Não. O que é interessante a história, que eu me formei em Direito em 1997, o mesmo ano que iniciou o Dom Bosco Escola Inteligente. Mais precisamente no dia 28 de julho de 97, porque a gente começou como um pré-vestibular, não iniciamos como escola. E eu iniciei o Dom Bosco junto com o meu sócio, o Gabriel Costa, que é mais envolvido na parte pedagógica. E numa conversa, isso já em meados de 95, né, a gente viu que Florianópolis tinha as escolas tradicionais e também tinha os cursinhos, que eram gerados, oriundos dos professores que saíram dessas escolas tradicionais para dar aulas. Só que ali a gente via alguns cursinhos com 8 sócios, 12 sócios, e a gente sabe, né, Espírito, qualquer coisa na vida que envolva mais de 2 pessoas, dá rolo. Né? E deu rolo, enfim, e a gente viu que naquela época a grande Florianópolis estava carente de um ensino de qualidade, mas com uma gestão inteligente. E a gente uniu essas duas pontas, fazendo a seleção de professores para justamente contratar os melhores e colocar no mercado para que os alunos fossem aprovados no vestibular. Nós fomos, Espíritos, inovadores, né? Até na época que não tinha rede social, né? Hoje é tudo mais fácil, a comunicação, mas a gente, em 1998,
a gente deu um carro 0 quilômetro, que era eu acho que era Corsa, 0 quilômetro, para o melhor aluno do Dom Bosco no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Olha só. Então, isso daí foi um diferencial. E não precisava ser o primeiro, não precisava ser o segundo, ele podia ser o 72º. Se fosse do Dom Bosco, ele ia ganhar o carro. O primeiro colocado do Dom Bosco. Do Dom Bosco. Eu não me recordo o nome, mas foi uma menina, ganhou o carro, a gente entregou no antigo Café Cancún, na Beira-Mar, fizemos uma festa, né? Então, ali, a inovação, ela iniciou, né? Então, a gente estava sempre inovando. Nós somos pioneiros também no pré-vestibular, isso tudo em 97, 98 até 99, quando virou escola. Em 98, nós ofertamos, quem não passasse no vestibular, fazia o curso de graça novamente. Então, são inovações que a gente já está no DNA do Dom Bosco e a gente chegava e oferecia para a comunidade da Grande Florianópolis e tivemos muito sucesso. Então, ali de 150 alunos, a gente foi para 500 alunos nos anos anteriores. Então, foi galgando e deu tudo certo, que estamos até hoje no mercado educacional. E, bom, estás falando isso lá do passado, agora eu vou um pouco para o futuro, então. E como é que o Dom Bosco consegue preparar os alunos para o futuro? O grande segredo, né, a grande estratégia, né, não só do Dom Bosco, mas de toda escola que quer preparar um aluno, é não ofertar somente o ensino. É preparar ele para uma aprovação que ele queira, ou no Enem, ou no vestibular concorrido, mas também para a vida. Né? Não focar aquela viseira, somente estudar. Né? Além disso, ele tem que ter os outros conhecimentos. Que tinha na nossa época, né, Espírito? Hoje em dia está muito... as crianças não estão... Ou é celular, né, fora de sala de aula, que hoje está proibido também dentro da escola, né, para não fins pedagógicos, mas no sentido de mostrar a vida real. Né? Eu sempre falo do meu filho também, Vitor, essa não é a vida real. A vida real é outra coisa. Né? Então, é justamente isso que dentro do Dom Bosco a gente mostra para os alunos. Né? Então, às vezes, ele não tem uma noção de educação financeira. Pegando o gancho, né? Mostrar para ele o que vale o dinheiro. É formar um cidadão, né? Formar um cidadão. Eu lembro, Espírito, isso há anos atrás, até foi antes da pandemia, teve uma criança do 6º ano, um aluno, e ele chegou e falou para mim, tio, eu pensei que o dinheiro do cartão de crédito era só ir pagando, sem precisar, né, da onde vinha o dinheiro, sem fim. Assim, não tenho dinheiro, pai. Gasta, vai lá e paga no cartão. Como se fosse algo que tivesse 24 horas, né, diferentemente do dinheiro impresso. Então, são coisas, né, que tem que ser mostradas, né, fazendo essa analogia tosca, mas mostrando, né, para os alunos, independente ou dependente de cada idade, o que ele realmente precisa aprender extra assunto. Né, e os jovens, né, de modo geral, são uma esponja, né? Tudo que a gente souber trabalhar a informação de forma mais correta, com o canal, com a metodologia mais adequada, com certeza eles acabam absorvendo o que a gente quer. Até me fizesse lembrar, eu comentei contigo que eu tinha 2 filhos, né? Uma já adulta e um de 5 anos, mas eu lembro de uma situação com a minha filha, que quando a gente viajava de férias, eu ia pagando as contas, né? E aí chegou um determinado momento que ela já tinha um discernimento, eu dei o dinheiro para ela. Eu nunca vi ela entrar em tanta loja e não comprar absolutamente nada. Né? E nós, pais, né? Então vai muito ao encontro isso aí que acontece. Dizendo. É um aprendizado. Sim. E me diz uma coisa, também estava vindo para cá e assim, vou entrevistar o Ricardo. E aí a gente sempre escuta aquela história de que a escola ensina e os pais educam. É isso mesmo ou mudou? Spiros, a escola, ela tem que ensinar, né? Mas hoje ela faz um papel que muitas famílias não fazem, que é educar. Né? Então, tem crianças sendo educadas
na escola. Às vezes porque às vezes a escola corrige. Exatamente. Está errado, né? No sentido, isso daí que tu falasse. Na escola é para aprender, só que na escola muitas pessoas, né? Vamos pegar o ensino infantil, aprender a lavar a mão, a criança, né? Aprender a descascar uma fruta. Alguns hábitos, né? Exatamente. Então isso daí a escola educa. Né? Então são coisas pontuais. Não vai ensinar uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, no ensino médio a lavar a mão, né? Mas no sentido disso daí, o certo seria isso, mas na verdade as coisas se complementam. Essa questão, né, de formar um estudante ou formar um cidadão, né? E por outro lado, né, de forma contraditória, a gente vê muitas vezes um professor não recebendo a remuneração que deveria receber, né? Qual a importância, né, de ampliar esse escopo de atuação de um colégio qualquer, né, para que não olhe só o conteúdo e sim a busca pela cidadania, né, do futuro adulto? O professor é a base de tudo, né? Hoje as escolas elas têm que terem excelentes professores, né? Uma educação de excelência, ela não adianta a escola ter uma excelente estrutura física, não adianta ela ter um sistema de ensino excepcional, se não tiver bons professores. Então, a partir do momento que a escola tem bons professores, ela vai atingir o ápice de uma educação de excelência mais rápido. Porque esse é o grande segredo, né? O professor repassar para o aluno a matéria de uma maneira leve, saudável, né? Que não seja um fardo. Isso. Lá no Dom Bosco, nós temos alunos que não suportavam matemática e hoje amam matemática devido ao professor e devido à forma de ensinar. Então isso daí eu sempre digo, né, que é a grande virada de chave de uma escola, né, é justamente essa, né? Ter bons professores. Tem o quê e a forma, né? Então, se a forma não for de forma lúdica, andragógica, ou melhor, pedagógica. Porque tem vários sistemas, né, de ensino, né? Lógico, cada um tem que ser respeitado, né? Dependendo do pai, botar uma escola confessional ou não confessional, enfim, né? Mas a excelência da educação só chega através de bons professores. Quando a gente começou a nossa conversa, tu citasses, né, de toda a inovação que tu fizesse lá em 97, e eu imagino que os desafios agora, olhando não a escola, mas a empresa, devem ser enormes, né? Cada vez mais concorrência, diversos tipos de abordagem, né? Acredito até que o fato de Santa Catarina e a grande Florianópolis ter recebido também uma quantidade enorme de um outro tipo de cultura, tudo isso vai influenciando, né? Então, como é que é lidar com isso, esses desafios todos, de tal modo que a empresa Dom Bosco, e não só a escola, ela se mantenha cada vez mais consolidada e crescendo ano a ano? Spiros, eu tenho, dentro do que eu falei anteriormente ali, da Prospecta, né, que é educação, eu viajo o Brasil inteiro ministrando ou mentorias, ou consultorias, palestras sobre gestão administrativa financeira e educacional, com foco em escolas privadas. E eu vejo muita coisa, né? Tem várias escolas, por exemplo, eu estive no Pará agora, são culturas diferentes dentro de escolas diferentes. Né? Se a gente comparar Pará com Santa Catarina, apesar do que hoje nós temos uma colônia grande, né, de paraense aqui em Santa Catarina, né, são culturas diferentes e que a pessoa tem que saber lidar. Né? Mas, respondendo a tua pergunta, o grande mote, o grande segredo disso é ter 50% da gestão pedagógica positiva com os outros 50% da gestão administrativa e financeira. Muitas escolas, né, falando pelo lado da Prospecta, né? É o equilíbrio. Entre as duas. Se tu tem uma não preocupação de 70% da gestão pedagógica e 30% da administrativa, tu vai ter sérios problemas. Tu vai ter um problema de não retenção de alunos, ou de não captação, inadimplência. Né? Então são problemas, por isso que eu digo, 50%, 50%. Por quê?
o foco da escola, de qualquer escola, é ofertar um ensino de excelência. Isso é básico. Se ela não querer fazer isso, ela nem deve estar no mercado. E os outros 50% que tem que ser administrado no dia a dia da escola. Aham. Então é isso que eu vejo dentro da Prospecto Educação. Dentro do Dom Bosco, né, uma escola, eu lembro muito bem, quando Dom Bosco iniciou em 97, iniciaram mais 2 instituições de ensino naquele ano. Aham. E as 2 não existem mais. Uma durou 8 anos e a outra deve ter durado uns 15. Aham. Problemas de gestão. Uhum. Né? Então, isso daí mostra, né, que concorrência, lógico, tu tens toda a razão, a gente pegar décadas de 80, 90, né, anos 2000, que deu um boom grande de escolas privadas, elas, né, aumentaram. Então, eu lembro muito bem, minha mãe ia fazer matrícula, Aham. né, na escola, tinha 3 dias. Se não fosse, tu perdia a vaga, escola privada. Aham. Né? A partir do momento, né, hoje, as matrículas estão sempre abertas, em Sim, várias escolas. sim, Né? sim. Tem escolas que finalizam o processo antes, Aham. mas, no momento, né, tem escolas. Então, Que é uma adaptação à questão da competitividade que a gente falou, né? Por que eu vou exatamente. fechar a porta para um potencial cliente, né? Então, isso faz parte do jogo. Exato. Então, ali, ô Espiros, o que acontece, né? O Dom Bosco, dentro dos seus 28 anos de idade, ele está sempre inovando, porque não pode ficar parado. Né? Então, a gente hoje tem o Espaço Maker dos alunos, tem a gincana dentro dessa mescla, né, de aprendizado com gincana cultural, a questão dos esportes. Aham. Enfim, esse é o grande equilíbrio que uma instituição de ensino precisa ter. Aham. E esse é o grande segredo de estar ainda, Sim. né, no dia a dia do Aham. mercado educacional. E vou pegar mais um gancho aí da tua última frase, a palavra equilíbrio. Né? E aí eu quero já remeter à questão de preparar o estudante para o futuro. Não, falamos do estudante futuro cidadão, agora o estudante futuro tecnologia, inovação. E aí eu acho que a palavra equilíbrio, né, entre conseguir dosar a parte digital, a parte de telas, a parte da ambientação desse mundo digital, mas, por outro lado, dar a ele o que todos nós tivemos e que é fundamental na vida de qualquer jovem, né? Então, me conta um pouco desse desafio lá. Isso daí, né, esse ano, 2025, foi uma grande mudança, né? Com essa proibição dos celulares dentro da escola para não fins pedagógicos, né? Às vezes o professor pode liberar o tablet ou o celular para alguma atividade, existe esse poder, né, da escola em fazer isso, mas depois que foi proibido, aumentou muito mais essa interação. Sim. Né? Então, no intervalo, as pessoas ficavam só de cabeça baixa, né, digitando, o olho no olho. Né? Lá no Dom Bosco, a gente tem 4 eventos que chama-se Conexão DB. É um recreio estendido, intervalo estendido, com música no pátio, brincadeira. É algo que não existia. Recriaram algo que deixou de existir há muito tempo, né? Exatamente. Com a chegada do celular, principalmente. Como se não tivesse celular, né? Então isso daí modificou, né? Então essa conversa de olho no olho entre alunos, a questão de professores, junto com os alunos, essa interação, né? Essa musicalidade também ali no pátio, os alunos cantando, isso daí mudou muito. Né? Então é algo que veio para mudar, né? Porque não adianta hoje tu tá 24 horas aqui. E aonde entra a tecnologia? Quando a gente fala tecnologia, a gente não está pensando só em notebook, tablet, smartphone, né? Entra lá, conforme falei anteriormente, a Sala Maker. Sala Maker do Dom Bosco, nós temos impressora 3D, cortadora laser, onde eles usam a criatividade para fazer algo, né? Então, tem miniaturas da ponte Hercílio Luz. O aluno fez, né, na impressora laser. Então, são trabalhos magníficos que as crianças fazem e utilizam a tecnologia,
né? No caso da impressora laser, junto com a criatividade. Então, essa mescla é algo que tem a ver justamente a misturar e que a criança pense, que desenvolva o raciocínio lógico. Porque um complementa o outro, né? Sem dúvida. Ir só para, né, ficar um negócio desequilibrado. E IA, já chegou nas escolas? O IA já chegou, né? E eu sempre falo, né? Porque é inevitável, né? Inevitável. Inclusive para aumentar a produtividade. Sem dúvida, né? Isso daí, Espírito, uma excelente pergunta, porque na nossa época, né? Posso dizer na minha e na tua, eram as enciclopédias. Isso. Né? Vai pegar uma Barça, um Novo Conhecer, e com informações 10, 15 anos atrás. Né? Tu ia ver um censo ali do IBGE, alguma coisa. Hoje não. Tu tem a ferramenta do IA dentro, né, do material didático que utilize isso para saber uma pesquisa, por exemplo. Né? Então, é uma ferramenta educacional de pesquisa excelente. Né? Então, hoje existem várias curadorias, né, de diversas inteligências artificiais que existem para inserir. Então, hoje o Dom Bosco também os alunos utilizam isso para aprimorar os seus estudos e principalmente na questão de pesquisa. E ter essa familiaridade com esse tipo de tecnologia é fundamental até para quando eles entrarem no mercado de trabalho, né? Sem dúvida. Porque hoje... Eu escutei, desculpa te interromper, eu escutei a questão da IA, alguém falando, uma certa entrevista, dizendo que o IA é o que antigamente se cobrava do pacote Office. Olha, excelente analogia. Né? Então, imagina a importância, né, da questão da tecnologia na vida do jovem, né? E o IA ali, ele é a forma que tu vai perguntar. Né? Então, a forma que tu vai utilizar a ferramenta para entender um processo. Tu usa na gestão? Uso. IA, eu acredito hoje, né, que quem não usa está atrasado e perde tempo. Né? Então, o IA é algo que muda. Então, eu uso dentro da gestão, uso para elaborar uma palestra. Né? Então, lógico, se a pessoa não tem o seu conteúdo, não adianta nada. Claro, né? Ela tem que ter seu conteúdo, mas para montar hoje, aqueles PowerPoints antigos, né? Tu vai lá, põe ali, eu não sei se é no Gemini ou no GPT, enfim, e tu vai lá e faz uma forma perfeita para mostrar para os diretores, mantenedores, no caso. Né? Me diz uma coisa, quais são os desafios de uma escola hoje? São vários. Olha, é um negócio assim, hoje em dia está bem complexo. Né? Hoje a gente diz, dia 12 de novembro é o dia do diretor escolar. Né? Então a gente estava conversando até hoje pela manhã, algo que, né? Será que eles têm capas, né? Porque será que eles dormem, onde vivem, o que comem, né? Aquela história. Porque é algo muito complexo. Porque além de ter que administrar toda logística de captação, retenção, inadimplência, colaborador, né? Falta, eles também têm a parte pedagógica. E dentro disso aí, né, hoje a gente vê um pós-pandemia. Hoje, a média de crianças com laudo dá uma média de 10%. E isso tem que ser mais um desafio para a escola. A escola tem que fazer esse acesso a esses alunos de uma forma que eles não sejam prejudicados. Né? Então, eles fazem, por exemplo, uma prova de forma separada, com tempo maior, né? Então, cada um tem um caso específico. Então, isso não existia, né, na nossa época. Né? Hoje tem, e a escola tem que ofertar muito bem, por sinal, e ainda auxiliar. Ou seja, é mais um desafio para as instituições de ensino. Meu Deus do céu. E ainda tem que ter um anjo da guarda, né? Porque existe uma variável incontrolável, né? Dentro da escola, das crianças. Às vezes, final de semana eu fui no aniversário do amiguinho do meu filho, e aí tu fica olhando aquele rolo todo ali,
e fica pensando, né? Como é que não aconteceu nada de errado? Imagina numa escola, né? Bem isso aí. Olha, a escola hoje também que não tem um seguro, né? Eu sempre falo, ó, a escola tem que ter um seguro educacional. Né? A gente lá no Dom Bosco tem um seguro educacional, 365 dias por ano, 24 horas. Até acontecer um fato, citasse isso daí, do Anjo da Guarda, teve a aula, iniciou em fevereiro, eu não me recordo bem a data, nesse ano, e uma semana antes, um aluno estava de férias e quebrou a perna. E a mãe foi lá na escola agradecer. Eu não tinha entendido o porquê, estava comentando com a moça da secretaria e ela falou, olha, ela quebrou a perna, levou, usou a carteirinha do seguro e ajudou tudo. E resolveu tudo e não precisou pagar nada. Eu disse, pô, que bom. Olha né? só. Dos males o menor, né? E foi algo, né? Então, por isso que fazendo essa tua história do anjo da guarda com seguro é importante. Lá no início a gente falou da história da escola inteligente. Por que escola inteligente? O Dom Bosco, né? Era só Dom Bosco antes, né? Era só Dom Bosco. O Escola Inteligente, ele entrou há mais ou menos uns 8, 9 anos. E por que Escola Inteligente? Porque o Dom Bosco sempre foi inovador. E não somente inovador na parte de marketing, né? Que eu falei anteriormente ali do curso de graça, que deu se a pessoa não passasse no pré-vestibular, no carro, mas sim também na questão pedagógica. Então, nós fomos ali, na parte da pandemia, que deu aquele lockdown, todo mundo pensou, vai durar um dia, depois foi uma semana, um mês, 2 meses, e ficou aquilo ali, né, que foi o caos. Quando chegou em março, que deu aquele fechamento total, em abril, o Dom Bosco ele já estava com câmeras em todas as salas de aula para ministrar a aula em tempo real, ao vivo, no caso, no horário da aula. Olha só. Então, quando os professores saíram, né, de casa, que poderiam já ir para a aula, o professor já ministrava a aula dentro da escola, como se fosse aula, só que sem os alunos. E os alunos acompanhando em casa, em tempo real. Muitas escolas, nessa época, eu lembro, ficavam com aulas gravadas. Umas não tinham nada e outras com aulas gravadas. Assiste quanto quiser, né? Enfim, não. Ali a gente tinha chamada, tinha que abrir a câmera, né? Era algo já organizado. Né? Foi um desafio. Então, essa questão de escola inteligente começa por aí. A tecnologia ofertando para o aluno estar em casa visualizando a aula. Então, por exemplo, hoje, no Dom Bosco, o aluno, ele vai lá e quebrou a perna. E ele quer assistir a aula ao vivo, ele consegue assistir a aula ao vivo em casa. Logicamente, ele não vai ter presença, mas ele não vai perder o conteúdo. Ele quer assistir essa aula, né? Assistiu em sala de aula e quer assistir quando chegar em casa para ver, quero pegar alguma coisa que eu não peguei, né? E alguma dúvida, ele pode rever essa aula. Então, essa questão de inteligente, né, não é somente algo pontual, e sim real que a gente oferta para todos os nossos alunos no foco de pedagogia. Vou te fazer uma pergunta que a gente não tinha combinado. Já que eu sou pai, vou me permitir. Todos nós temos uma maneira de pensar, né? Achar que está certo, que está errado. Se tu pudesse dar um conselho para os pais dos teus alunos, né? Às vezes a gente dá o conselho só quando acontece algo pontual. Mas para ficar registrado aqui, né, no nosso primeiro episódio, que tipo de conselho tu daria para esses pais em relação ao filho, na relação com a escola? Perfeito. Excelente colocação de pai de 5 anos mesmo, né, Espírito? Dê atenção para o seu filho, pergunte do seu dia a dia, converse com ele, né, de como está indo a escola. Essa conversa diária, ela é muito importante. E sempre valorizando ele como se isso que ele está fazendo o estudo é algo muito importante. Mostrar para ele, não desvalorizar o que ele está fazendo. Que tem aquela história de que se não tirou 10, não vale, né? Exatamente. Tem isso aí. E hoje em dia, né, é algo que todo mundo cobrando. Não pode. Né? Mas sim,
levar de uma forma leve, mas conversar com ele da questão do dia, a questão das provas, a questão das notas e sempre valorizando as escolas, perguntando quem são os professores, como é que é o professor, o pai ir na escola, né? Não somente às vezes para pegar seu filho, mas ir lá, né? Às vezes o pai só vai na escola quando é chamado. Né? A gente tem um serviço lá de psicólogo e ele conversa com todo mundo. Né? E aí, às vezes ele chama algum pai para conversar ou liga para algum pai. Aí, o que meu filho fez? Você não, nada. A gente só quer conversar para saber como é que ele está em casa, como é que está, se precisa de alguma coisa, né? Tá dando um afago. A escola é um aliado, não é um inimigo, né? Exatamente, né? Nós estamos ajudando, né? Precisa. Às vezes, a gente já visualizou os pais, desabafarem, chorarem, né? Olha, tem um problema, enfim, quero resolver. E a escola é um aliado, né? A gente está ali para ajudar. Né? Às vezes não é nem obrigação da escola, aquilo que a gente já falou antes. Isso. Mas hoje, que seja um diferencial para que a família se sinta assistida, né? No caso, dentro do Dom Bosco Escola Inteligente, com mais esse serviço. Então é isso que a gente quer ofertar, ajudando as famílias, ajudando os alunos para que eles cresçam, né? Não somente na parte pedagógica, mas também na parte da vida, né? Que tem um norte, né? Hoje em dia a gente tem que levar e pensar nisso. Eu fiz uma visita para ti, fiquei impressionado com a estrutura do colégio, da escola, e aí então sou obrigado a te perguntar, e o futuro? Para onde o Dom Bosco vai? Olha, o Dom Bosco ele tem várias propostas, né, de abrir em várias cidades, em vários bairros, até próximos, enfim. Né? Hoje ali nós ofertamos do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E nós trabalhamos, né, com turmas reduzidas, né, com exceção do terceirão, que é algo professor mais fazendo aquela revisão do pré-vestibular, já do 1º, do 2º, justamente para entrar no clima, né, para passar no Enem, passar na faculdade, devido às nossas altas, elevadas aprovações. Sim. Mas o futuro do Dom Bosco, o objetivo fim do Dom Bosco é que as famílias entrem no 6º ano e saiam no 3º ano do ensino médio e saiam felizes, né? Saiam, seu filho, ele teve uma vida escolar positiva. A jornada do aluno dentro da escola foi perfeita. Exatamente. Isso a gente vê nos dias de formatura do 3º ano do ensino médio. Né? Algo assim emocionante. Sim, né? Imagina. As famílias junto com os alunos ali que não vão voltar mais para a escola. Né? Alguns vão trabalhar, alguns vão negócio próprio no empreendedorismo, outros vão fazer o Enem, outros vão vestibular. Então, algo muito interessante. Né? Então, a meta do Dom Bosco é justamente essa, né? A pedagogia afetiva. A gente falou sobre matrículas, né? Que antigamente eram 3 dias, depois abriu-se. Fala um pouco como é que é o caso do Dom Bosco. Por exemplo, 2026. Perfeito. Quero tirar meu filho do colégio lá onde eu moro e trazer para o teu. O que eu teria que fazer? A gente tem algumas vagas ainda, tem sedes que já não tem mais vagas. E hoje o Dom Bosco, ele tem uma pessoa, né, a parte comercial que faz lá, atende, enfim, né, a matrícula hoje não é realizada em secretaria, nada, ela é realizada numa sala de matrícula, que a gente fala para justamente receber os pais que estão querendo que seus filhos mudem de escola. E hoje também, para adiantar, que tem muitas pessoas que não têm tempo de se locomover, né, e querem saber mais sobre o Dom Bosco, é só acessar dombosco.com/matrícula. Ali tem todas as informações necessárias e também tem um formulário. Dentro desse formulário, a pessoa preenche, ou o aluno interessado preenche, e o nosso time vai entrar em contato para agendar um horário e justamente para mostrar a estrutura física da escola e também fechar a matrícula, né? Caso ainda tenha vaga na série desejada. Antes de eu te passar a palavra para tu fazer a tua mensagem final,
Só por curiosidade, quantos alunos tem na escola que eu visitei? Hoje nós estamos... Na unidade que eu visitei? Isso, nós estamos com 1.152 alunos. 1.152 alunos. A gente passa ali na frente, eu, por exemplo, né, quando passava ali, não tinha noção da quantidade de alunos que tinha na escola. É aquela velha história, né? Passa e não conhece por dentro, né? Aquela história. Isso, ou não codifica, né? A partir do momento que eu tive a possibilidade de conhecer, assim, poxa, imagina quantas alternativas não tem lá. Bom, enfim, agora eu acho que o tempo passa, né? Voa. Passa rápido, né? Então eu queria, bom papo, queria que tu deixasse para nós aí uma mensagem final Perfeito. do Ricardo. Eu acredito hoje que nesse primeiro AlphaPod, né? Uma honra estar aqui contigo, né? Espero que seja um sucesso. E a mensagem que eu deixo é que coloquem, né, seus filhos, o bem mais precioso que você tem em casa. O único legado que você pode deixar para ele é uma educação de qualidade, né? Então isso eu gosto de sempre repassar para os pais, os responsáveis, para que tenham isso em mente, né? Para que os seus filhos estudem em escolas de excelência. Que legal. E o Dom Bosco está lá disponível, né? Querido, bota a mão aqui. Obrigado. Adorei ter conversado contigo. Eu que agradeço. E vocês que nos viram, né? Daqui a pouco tem mais. Um grande abraço.